Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Eu recebo Deus nesse momento, o Todo-Poderoso, o Soberano, o chefe do mundo, o teu Senhor, o que vive e mora dentro de você, te dando sabedoria nesse momento. Eu recebo a sabedoria de Deus te iluminando os olhos do teu entendimento, para que você possa entender aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a tua saúde, para a tua prosperidade, aquilo que Deus tem para a tua felicidade, aquilo que Deus tem para a tua casa, para a tua família, para a tua paz, em um nome do Senhor Jesus. Existem bênçãos maravilhosas de Deus para você. E eu recebo Ele te dando entendimento para você entender a glória de hoje e tomar posse dessas bênçãos maravilhosas. Dessa paz, dessa saúde, dessa felicidade, dessa prosperidade, da proteção desse Deus, do livramento desse Deus em sua vida, em um nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Graças a Deus. O tema de hoje tem por título: O Ministério dos Anjos é Bíblico. Parte 2. Anote. O Ministério dos Anjos é Bíblico. Parte 2. Nós estamos aprendendo nesse tema tudo que se refere aos anjos. Tudo que se refere ao mundo angelical. E nós aprendemos na parte 1 que existem, isso é muito importante recordar, que existem anjos designados por Deus para te guardar, para guardar a tua vida. Desde que você foi vestido de pele e carne e veio a esse mundo, está na Bíblia, e eu vou levar você a esse conhecimento daqui a pouco. Desde que você foi vestido de pele e carne e veio a esse mundo, há anjos que cuidam de você. Há anjos que te acompanham, que te servem, que te protegem, que estão aí ao seu derredor para te guiar, para ministrar consolo, para ministrar boas notícias, que eu declaro você recebendo boas notícias. Eles existem também com essa função. Eles foram criados por Deus para nos servir dessa maneira. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Jó, para a gente começar esse entendimento da parte 2. Nesse ponto que eu estou falando. Jó, capítulo 10, a partir do verso 11. Aqui nós temos a compreensão das palavras que eu ministrei agora há pouco. E começa assim o livro de Jó, no capítulo 10, verso 11. Falando de mim e de você aqui. De pele e carne fui vestido, e de ossos e tendões me formaste. Vida me concedeste, na tua benevolência, e o teu cuidado a mim o quê? Me guardou. Então a palavra de Deus nos ensina aqui em Jó 10, verso 11 e 12, que existe o cuidado de Deus em nossa vida, que Ele administra uma proteção. Agora, isso acontece, isso vem por meio de quem? Dos anjos. Essa provisão, essa proteção, ela vem por meio dos anjos. Por isso que é muito importante você ter a parte 1. Porque lá eu explico de forma larga esse ponto.
por meio dos anjos, é que Deus traz a bênção para a sua vida. Traz o livramento, a proteção, guarda você, cerca você com proteção. Diz o Salmo 34, verso 7. O Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É bom você anotar para depois você ler. Salmo 34, verso 7. Lá diz que há anjos ao seu redor, que ministrem em favor daqueles que temem a quem? A Deus. Ou seja, obedece, escuta a palavra e tem vida prática. Aí esse Deus ministra o que você precisa. Ele traz à existência a ajuda que você precisa, o milagre que você precisa através dos seus anjos. Um exemplo disso, dessa ministração angelical, dentre os muitos exemplos que há na Bíblia, eu separei alguns aqui, começando por Mateus, capítulo 2, a partir do verso 13. Abra sua Bíblia em Mateus, livro histórico, capítulo 2, verso 13. Aqui fala que foi justamente um anjo que alertou a José, pai de Jesus segundo a carne, que ele fugisse para o Egito, para que Herodes não matasse a Jesus quando menino. Então se percebe aqui o livramento que acontece na vida de um filho de Deus, através dos anjos. Mateus, livro histórico, capítulo 2, a partir do verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece o quê? Lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Até aqui. Aí depois, o mesmo anjo fala para que José voltasse para Israel, porque já não havia mais o perigo para com a vida do Senhor Jesus. A partir do verso 19, olha. Mais uma vez o anjo vem e ministra, até o verso 21. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Por quê? Já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispondo-se, ele tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Então, quando Deus quer proteger alguém, quando Ele quer trazer livramento, proteção, Ele realiza isso através de quem? Dos anjos. É para isso que eu quero que você atente, abençoado. Que quando Deus quer cuidar de você, proteger você, Ele faz isso através dos anjos dEle. Um outro exemplo está na vida do apóstolo Paulo. Ele recebeu conforto, boas notícias de Deus através dos anjos, quando enfrentavam a tumultuada viagem para Roma. Está descrito isso lá em Atos, capítulo 27, a partir do verso 22. Quando ele estava enfrentando uma viagem difícil em alto mar, Deus, através do seu anjo, ministrou consolo, boas notícias a Paulo. E começa assim, a palavra de Deus aqui em Atos, capítulo 27, a partir do verso 22. Vai anotando tudo, hein? Para o seu benefício. Mas já agora vos aconselho, o apóstolo Paulo aqui falando, para as pessoas que estavam no navio, enfrentando ali uma grande tempestade,
um momento difícil em alto mar. Deus ministra através do anjo essas palavras que vamos ler aqui. Mas já agora eu vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o quê? Um navio. Porque esta mesma noite, um anjo de quem? De Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve o quê? Comigo. Ou seja, o Deus que está em mim e que eu me dedico para Ele, sirvo a Ele, enviou um anjo para me dar boas notícias, para que eu tenha paz no meu coração, porque eu vou chegar no destino que eu preciso chegar, mesmo com toda essa dificuldade no caminho. O anjo veio e trouxe a boa notícia. O Deus a quem sirvo. Quando eu estou servindo a Deus, eu sou alguém que escuto, que obedeço, que louvo, que oro, que falo com Ele. E Ele o quê? Escuta, ouve, atende e ministra dessa forma. Verso 24. O anjo dizendo a Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Essas foram as boas notícias que Paulo recebeu. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus e declaro você também nessa confiança, que sucederá do modo porque me foi dito. Tudo que você tem recebido aqui de Deus vai se cumprir. Agora é necessário que você acredite. Do jeito que Deus está falando, Ele vai executar. Agora é importante que você também tenha vida prática e semeie do lado certo. Não é ouvir de um jeito e fazer do outro. É ouvir do jeito que você está ouvindo e fazer do jeito que você está ouvindo. Em o nome do Senhor Jesus. Do jeito que você está ouvindo, é do jeito que você tem que fazer. Não é fazer diferente. Ah, o pastor pregou, o pastor falou, mas eu vou fazer isso, mas aquilo não. Se você quer uma vida plena, você tem que ser obediente àquilo que você está escutando, abençoado. Aquilo que Deus está te orientando, aquilo que Ele está dando para você. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Depois das palavras desse anjo, eu tenho certeza que eu vou chegar onde eu preciso chegar. Eu declaro você também nessa confiança em Deus, na sua palavra, que Ele vai providenciar livramento, Ele vai guiar você. Amém? Amém. Livrar você de péssimos negócios. Tem anjos perto de você para guiar você. E você, sabe de uma coisa? Eu vou para aquele lugar. Como nós aprendemos na parte 1. Eu ia aqui, mas não vou mais aqui não, eu vou ali. Não sei o que é que me deu, pastor. Mudei na hora, sabe? Eu ia, mas não fui. Mudei. Ministração de anjos, guiando você para uma prosperidade, para um livramento, para que você não faça um péssimo negócio naquele momento. Até nisso Deus cuida da gente através dos seus anjos. Paulo era um homem dedicado a Deus. E no momento da sua aflição, ele foi desamparado? Não. Paulo, fica tranquilo, Deus me mandou aqui. Tem bom ânimo. Eu vim amando de Deus. Reina em vida, abençoado. Você não está só. Em nome de Jesus. Então, quando Deus quer te ajudar, te guiar, trazer consolo, te livrar, esse Deus envia os seus anjos para isso. Uma outra ministração angelical, muito bonita, está no livro histórico de Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 8. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 8. Aqui conta, só para contextualizar, para todos vocês, aqui conta que o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias, que era um homem que ministrava serviços no templo de Jerusalém. Era sacerdote do templo de Jerusalém. E esse anjo vem para anunciar
o nascimento do seu filho João Batista, porque a mulher dele, do sacerdote Zacarias, era estéril. E ele vinha orando por um milagre há um tempo. E servindo a Deus, e perseverando, e executando as suas funções no templo. Seja qual for a tua causa, continue orando. Passagens bíblicas assim é importante para a gente pensar dessa maneira. Ele tinha uma necessidade, e ele vinha orando por aquilo, pedindo a Deus, mas ele não deixou aquela dificuldade esmurecer ele, desanimar ele. Sabe de uma coisa? Eu vou até deixar de ser sacerdote, eu não vou nem na igreja como eu ia antes, porque é tanta luta. Não, ele continuou alegre, continuou fazendo o que ele sempre fazia, continuou dedicado ao Senhor, continuou louvando, orando, e veja o resultado que se deu. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 8. Muita atenção. Ora, aconteceu que, exercendo ele, falando aqui de Zacarias, o sacerdote, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Veja que quando há perseverança, que quando há oração, Deus libera a ministração dos anjos ao seu favor. Amém, igreja? Amém. No tempo certo, vem a ministração dos anjos. Moral da história aqui. Ele orou ao Senhor. Agora, detalhe importante que não podemos deixar passar. Quem era esse anjo? Verso 19. Olha quem era. Do mesmo capítulo. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. E esse mesmo anjo está aí, pertinho de você e de mim também. Está ao nosso redor. Então podemos concluir e entender de forma muito clara que existem anjos para ministrar boas notícias, para que a tua vida tome um novo rumo. Um novo rumo abençoado em todos os sentidos. Ele orou a Deus. E o anjo que veio, Deus enviou o anjo Gabriel a Zacarias com boas notícias em respeito às suas orações. Olha, foi Deus que me mandou aqui, hein? Você orou, eu vim. Ele deu a ordem e eu vim. É nesse ponto que eu quero que você atente, que é objeto do nosso tema, essa ministração angelical. Veja que quando você começa a viver a palavra de Deus com compromisso, e não para, e não esmurece, e não desiste, como eu aqui sou perseverante, eu declaro você sendo. Deus ativa o ministério dos anjos. Quando há em você uma oração com confiança, e segue fazendo, e segue trabalhando para Deus. Esse homem era um sacerdote no templo. Ele estava diante de uma situação que com certeza estava causando tristeza. E ele vinha há muito tempo pedindo a Deus: puxa, Senhor, eu quero tanto ser pai, e a minha esposa Isabel ser mãe. Eles já eram idosos, já eram velhos. Mas veja que para Deus não há impossíveis. Você não vê a morte sem antes tudo se cumprir na tua vida. Você não vê a morte sem antes tudo se cumprir na tua vida. Aquele sonho realizado,
aquele milagre desejado por você. É só você, abençoado, ser obediente. É muito claro o que nós estamos lendo aqui. Muito claro o que nós estamos aprendendo aqui. Aí Deus ativa o ministério dos anjos a teu favor. E a tua vida começa a tomar um outro rumo, como eu falei agora. A sua vida passa a ter saúde. A mulher estava estéril, a vida dela passou a ter saúde. Quando você começa a fazer tudo direitinho, começa a congregar, tem um coração aberto para escutar, obedece, limpa o teu coração de mágoas, de pensamentos de raiva, de ódio. É impossível que a tua vida continue triste, é impossível que a tua vida continue fracassada, é impossível que essa vida continue sem sabor, porque Deus dá sabor a essa vida através dos anjos. É impossível. Se você, abençoado, executa, se você, naquilo que você está escutando, você começa a declarar, começa a viver, no seu dia a dia você traz aquele conhecimento para o seu andar, para a sua conduta, para dentro da sua casa, não tem como a sua vida continuar do mesmo jeito, ela muda. Não fica do mesmo jeito, muda. Veja o que diz o livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 21. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 21. Para reforçar ainda mais o entendimento, que quando você ora a Deus, Deus dá ordem aos seus anjos, para que ministre a bênção na sua vida. Não é você que dá ordem aos anjos. Nunca se esqueça do Salmo 91, verso 11. Que Deus dará ordem aos seus anjos para que ministrem em todos os teus caminhos. É Deus. Se não há nenhum impedimento, se você está vivendo os princípios de Deus, aí Deus libera o serviço angelical. Porque os anjos estão vendo que não há nenhum impedimento. Você está executando a palavra de Deus com amor, com zelo. Então eles trabalham ao seu favor. Mais um exemplo disto que eu estou falando está aqui. Daniel era um homem de Deus dedicado, orava constantemente ao Senhor, era fiel ao Senhor. E você já conhece a história. Daniel 9, 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio o quê? Rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Esse verso 23 é tremendo. No princípio das tuas o quê? Súplicas. Saiu a ordem, e eu vim. Quem foi que veio? O anjo. Quem deu a ordem? Deus. E essa ordem só saiu porque Daniel orou a quem? Ao Senhor. Falou com Deus. Não foi com o anjo. Não é bíblico você orar ao anjo, cultuar o anjo. Um pouco mais adiante a gente vai ver isso. É a Deus que se ora. É a Ele que se pede por socorro, por ajuda. E não havendo nenhum impedimento, o campo estando limpo, vem o anjo e te serve. Que foi o caso de Daniel aqui. O campo está limpo. O homem te serve. O homem é obediente a ti. Temos que ministrar. Ele respeita os princípios de Deus. Amém. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa, entende a visão, recebe a ministração, recebe o que nós vamos fazer agora, porque tanto ele como o povo estava sendo oprimido pelo príncipe da Pérsia, e isso eu expliquei na parte 1 para vocês. Ele estava passando por uma fase difícil, não só ele, mas o povo também. E ele ora ao Senhor e toma posse da resposta. Vejamos também o apóstolo Paulo falando acerca dos anjos em Hebreus 1,14.
Por isso que em graça a gente tem que ter conduta, bom testemunho. Graça não é libertinagem para dar ocasião à carne. Por isso que Paulo diz na sua carta aos Gálatas, não usei da graça para dar ocasião o quê? À carne. Justamente para que você não perca a ministração dos anjos. Tem que ter conduta, bom testemunho. Tem gente que quer receber a palavra da graça e continuar com a velha criatura, o velho homem na ativa, fazendo tudo que sempre fez. Tem que haver uma mudança de coração. Você tem que ser nova criatura em nome de Jesus. E eu vou chegar lá e você vai entender em nome de Jesus. Já está entendendo. E diz assim, Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, digo os anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então aqui está a definição do ministério angelical, que Deus enviou anjos ao nosso serviço. Porém, eles só vão atuar se nós aqui não estivermos, muita atenção, violando os princípios de Deus, a palavra de Deus, o pacto que está de pé. Porque o anjo de Deus jamais atuará na vida de quem só faz o mal, de quem vive fazendo injustiça, vingança, de quem não obedece o ensino, de quem não respeita a autoridade, de quem não está vendo a gente com bons olhos. Os anjos não vão ministrar. Se você não vê uma autoridade de Deus com bons olhos, se você fala mal de uma autoridade de Deus, porque os anjos são obedientes aos princípios de Deus, que diz, que ensina o tempo todo que uma autoridade é ungido de Deus, é ministro de Deus para o teu bem e deve ser respeitado. Então, se você não tem bons olhos, os anjos não vão ministrar a seu favor, porque você está violando um princípio de Deus. Se você não tem consideração a uma autoridade, se você não tem consideração ao teu próximo, se você não tem consideração à palavra de Deus, não espere que os anjos tenham por você. Se você é uma pessoa que quer o bem, sendo que você não faz isso, você não planta isso, você não semeia isso, você é uma pessoa que prejudica outras pessoas, você quer que as portas se abram para você, mas você fecha portas para outras pessoas, você prejudica pessoas que estão abaixo de você, você é como diz lá fora, você mexe os pauzinhos. Então não tem como você colher uma coisa que você não planta. Você quer o bem. Deus, eu quero o bem, eu quero uma felicidade. Assim, assim. Mas você não semeia isso, você não faz por onde. Então os anjos não vão ministrar aquilo que você não planta. Porque você está o tempo todo ferindo os princípios de Deus. Porque a lei da semeadura existe. Eu estou me fazendo entender? Então há de se ter entendimento nesse ponto. E eu quero que você verifique um exemplo muito importante acerca disso, aqui em Hebreus, já que estamos aqui, capítulo 12, verso 1. Se você não tem consideração a palavra de Deus, abençoados, se você não tem consideração ao próximo, se você não tem consideração à autoridade de Deus, se você não respeita os princípios de Deus, se você é uma pessoa vingativa, uma pessoa que pensa sempre em vingança, não espere serviço de anjo em sua vida, porque não vai acontecer. Porque seria injusto os anjos ministrar em favor de alguém que está fazendo mal. Eles estariam violando o princípio de Deus, que é a justiça. A tua oração não chega a Deus. As bênçãos ficam retidas. Bênçãos retidas. Tem muitas pessoas que as bênçãos estão retidas por causa do coração. Aí entra o entendimento, é necessário, é por isso que você tem que limpar o seu coração. Amém. De pensamento de ódio, de vingança, de egoísmo, de tudo que é ruim, de tudo que é mal, para você tomar posse do que você vai ler agora, em Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas que são os anjos de Deus. Veja o que o Evangelho pede em seguida.
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, ou seja, deixa de lado as obras da carne, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Se desembarace do que é da carne. Amém. Abandona, desembaraçando-se do pensamento de ódio, de vingança, de egoísmo, de avareza, de maldade, de injustiça, de querer prejudicar o outro. Desembarace-se de tudo isso, para que o serviço de anjo atue na sua vida. Disso depende a sua felicidade. Obediência. Está dando para você entender de forma mais clara ainda o assunto? O quanto é importante a consideração a Deus para que os anjos tenham por você? Desembarace-se das coisas da carne. Larga essa situação. Por isso que é necessário limpar o coração. Dessa vingança, dessa maldade, dessa injustiça, seja lá o que for. Limpar o coração. Olha um outro exemplo nessa linha de pensamento, de entendimento que nós estamos recebendo aqui de Deus, em Êxodo 23 é o capítulo, o verso é o 20. E começa assim. Anota aí, hein? Êxodo 23, 20. Muita atenção. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde. Quem está falando isso aqui? Deus. Eu recebo essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Anjos te acompanhando, te protegendo e te servindo em nome do Senhor Jesus. Quando a Igreja Católica fala que você tem um anjo da guarda, eles estão certos, sabia? Eles não estão errados, não. Repito uma vez mais. Quando a Igreja Católica diz que você tem um anjo da guarda, eles estão certíssimos. Eles só erram quando contaminam as pessoas com um anjinho de gesso. Aí eles erram. Porque as pessoas começam a cultuar e adorar aquele anjinho de gesso, ao invés de adorar e falar com Deus. Aí eles erram. Porque o anjo, isso a palavra de Deus nos ensina, não é para ser adorado, não é para ser cultuado. Paulo fala isso em Colossenses 2,18. Anote, para ler depois. A Bíblia condena culto aos anjos. E nós aprendemos lá em Daniel, isso ficou bem claro. Daniel orou a quem? A quem? A Deus. E Deus deu ordem ao anjo. As nossas orações devem ser dirigidas somente a Deus. Nunca ao anjo. Ah, que eu tenho aqui o meu anjinho de gesso. Então, meu anjinho Gabriel, é você mesmo. Então eu me dirijo em minha oração diretamente a você, porque Deus com certeza está muito ocupado, então a nossa conversa aqui é só eu e você. Me ajuda, anjo Gabriel. É o anjo, não, está errado. A tua oração tem que ser somente a Deus. Quando ele der a ordem, aí o bonitinho aqui ministra a teu favor. Quando João, o autor do Apocalipse, foi adorar o anjo, ele explicou, não faça isso. O anjo explicou, olha, não é para você me adorar. Eu estou aqui para te servir. O anjo não poderia violar um princípio de Deus, que é adorar a Deus acima de todas as coisas. Opa! O anjo é inteligente, opa, eu não vou deixar esse homem me adorar não, porque adora a Deus. Então é muito importante você ler essa evidência. Em Apocalipse 19, 18, anota aí, para você ler em casa. E também Apocalipse capítulo 22, verso 8 e verso 9. Verifique também depois a narrativa que está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 4. Lá diz, não faça para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus e nem na terra. Não faça. Não tome aquilo para você como um Deus, como algo que vai trazer a provisão, a cura, a prosperidade, seja lá o que você precisa.
quer algo para a sua vida, ora a Deus. Você tem que dirigir tudo para Deus. E Deus dá ordem aos anjos para que te sirvam. Os anjos são seres a serviço de Deus. Eles não estão acima de Deus. Deus está acima deles. Então, há uma ordem. Eu falo com Deus e Deus libera. Seguindo aqui a nossa caminhada em Êxodo, capítulo 23, verso 20. Os outros demais versos que eu te passei, você lê em casa, para o seu crescimento espiritual. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Diga, eu recebo. Então, existe uma felicidade a ser vivida, uma caminhada a ser trilhada, um destino a se cumprir. E os anjos vão nos ajudar para que isso que aconteça. Te livrando da injustiça, te livrando da maldade do homem, pense nisso, das doenças, te livrando de morrer por um acidente, livrando você de péssimos negócios. Só que os anjos esperam ver em você obediência, que é justamente o que vem depois, no próximo verso. Consideração a Deus, para que eles ministrem a seu favor. Eles precisam ver isso em você. Existe uma caminhada a ser trilhada, e você vai precisar muito que os anjos te livrem, porque no caminho surge muita maldade do homem, muita perversidade, muita inveja, muita injustiça, muita situação de carne, que a gente pensa assim, para o nosso espanto. Eu pensava que perseguição era só no trabalho, mas dentro de casa também. Até você está contra mim. A gente enfrenta a situação de carne em tudo que é lugar. Então a gente precisa ter um contato com Deus, uma comunhão muito forte, muito grande, como diz o livro de Lucas, de toda a nossa força, de todo o nosso amor. Não é assim que diz? Para com Deus. Para a gente receber esse serviço aqui. O anjo está aí abençoado. A Bíblia não está negando isso, você tem. Mas para desfrutar, você tem que ser obediente às regras de Deus. A lei da semeadura, para ser mais claro. Verso aqui, 21. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele. Se rebelando contra a palavra, entenda você aí, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o quê? O meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então, serei inimigo dos teus o quê? Inimigos. E adversário dos teus o quê? Adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti. Pausa para uma reflexão. Se você faz, Deus libera. Diga, eu recebo essa palavra. Então, a ministração dos anjos vai depender e muito do que nós fazemos aqui. Do que nós fazemos aqui. Deus está sendo bem claro, ó, está aí. Mas não se rebela não. Não fica contra, não. Seja obediente. Guarda. Se você é uma pessoa de coração limpo, uma pessoa generosa, fiel, que tem prazer nas coisas de Deus, de congregar, de louvar, tem prazer de colaborar na sua igreja, de ser um dizimista, de ser um ofertante, que ajuda quem tem fome, isso é muito importante. Alguém que evangeliza, que não é egoísta, mas que passa para frente a palavra que te faz bem. Não, outros também têm que saber dessa palavra, ela é muito boa. Se você faz outras pessoas felizes, uma oração que você faz tem um poder tremendo, porque o campo está limpo, não há impedimento. Então Deus ministra através dos anjos, e eles trabalham, e eles te guiam, e eles te protegem, e respondem, e te ajudam. Porque não há impedimento. O serviço angelical vem, porque não tem nada com impedimento. O campo está limpo.
O abençoado começou a congregar em graça, começou a limpar o coração, estava até difícil, pediu para Deus ajudar. Deus me ajuda. Eu estava pensando em me vingar, porque foi muito ruim o que me aconteceu. Mas a pessoa procurou se libertar daquilo e das outras coisas, e foi caminhando em obediência naquilo que estava escutando. Se cumpre o que está aqui. Agora, se você é uma pessoa egoísta, que só pensa em você, é injusto com as pessoas, trata mal todo mundo, pelo amor de Deus, vai pensando. Se você só faz o mal, tem desejo de vingança, pensamento de ódio, não tem consideração a palavra que vem, não escuta, fala amém da boca para fora, não há como os anjos de Deus ministrarem a seu favor, fazerem o bem, se você aqui só faz o mal e dá nó em pingo de água. Os anjos estão vendo, se você é injusto, meu filho. Não tem como você colher justiça, se você não planta o quê? Justiça. Se você é injusto, não tem como você colher justiça. Não tem como você colher o bem, se você não faz o bem a ninguém. Não tem como. Você quer que os anjos abram portas? Repito uma vez mais, mas você fecha portas para outras pessoas. Você é terrível segundo a carne. Lá no seu trabalho, você tem pessoas subordinadas a você, mas você fecha portas para essas pessoas. Você não quer que as outras pessoas tenham oportunidade, é só você. Tudo é só você. Isso é egoísmo. Aí quando você ora, anjos me prosperam, abram portas para mim. O anjo, o quê? O quê? Você é tão egoísta, mas tão egoísta, que você tenta prejudicar as pessoas do seu trabalho para que não avance, só você. Sai para lá, meu. Nós somos obedientes aos princípios de Deus, o amor, o respeito, a mansidão, o domínio próprio, etc, etc. Abençoados, Deus quer que a tua vida entre em novidade de vida. Amém. Deus não quer que hoje seja mais uma reunião na sua vida. Deus quer que a tua vida entre em uma nova etapa de vida. Deus quer que a gente avance, saia das picuinhas, das situações carnais. É como nós aprendemos em Hebreus 12:1. Desembarace-se do pecado, ou seja, das obras da carne. Abandona o velho homem, carnal, vingativo, que só pensa, por que essa pessoa ainda não morreu? Mas ainda está viva, mas era para ter morrido. Mas por que não morreu, Deus? A sua oração, meu filho, bate no teto e volta, porque Deus não vai dar ordem aos anjos para que ministre a teu favor numa situação dessa. Porque você pensa muito na vingança. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Lucas 6:38. Se você quer consideração, abençoado, faça por onde? Mas semeando mal, fazendo mal, você não colhe, não. É isso que você precisa entender em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu conheço uma pessoa aí que não tem nada com igreja, não vai à igreja, não congrega, e tem tudo e tem dinheiro, mas veja o fim dessas pessoas. Observe como elas vivem. São pessoas egoístas, são pessoas iradas, são pessoas que não têm paz, são pessoas que não têm saúde, porque quem vive na carne não é feliz. Não inveje os ímpios, diz o Salmo 73. Não inveja a pessoa que faz o mal e por um tempo fica bem. Tem gente que é injusta, é mal, humilha os outros, trata mal o familiar e vai assim, na escadinha, não escapa ninguém, nem a tia, nem a prima de terceiro grau, maltrata todo mundo. Pastor, e não tem nada de igreja, não faz nada, não vai à igreja e tem dinheiro e tem tudo. O que conquista é por um tempo, é ilusão, cedo ou tarde. Toda causa produz o quê? O efeito. E essa pessoa vai sofrer o efeito da causa má que ela leva consigo, que ela está levando. Uma pessoa que tem pensamento de ódio e ira, logo, logo você vai ver o efeito dessa causa que ela leva consigo. Mas tem dinheiro, tem carro, tem apartamento? Cedo ou tarde você vai ver. Toda causa produz um efeito, meu filho, você vai ver. Então, volto a repetir, a ministração dos anjos vai depender do que nós fazemos aqui. Da obediência depende para uma vida feliz ou uma vida sem felicidade. Concluindo aqui a leitura,
de Êxodo, capítulo 23. Vejamos uma vez mais o verso 22 e o verso 23. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Os teus adversários hoje são outros. Diga, são outros. Tem outros nomes. A Bíblia é para ser lida com entendimento. Aqui, uma situação. Aqui nós temos uma leitura que apresenta pessoas passando por uma fase e Deus dizendo, olha, se houver obediência aos meus princípios, eu vou livrar. Do fulano e do beltrano. E a gente precisa transferir isso para os nossos dias. Porque o mesmo anjo que guardou esse povo e que tem guardado tantos outros, são os mesmos que estão ministrando agora na graça. São os mesmos que estão ao nosso derredor. Entenda isso em nome do Senhor Jesus e nunca se esqueça. Porém, os nossos adversários hoje têm outro nome. Depressão, desemprego, filho viciado, doente. São os outros nomes. São os outros problemas que temos, às vezes. Brigas na família, sofrimento no casamento, marido que sai do trabalho e que vai para outros lugares e mente para você. São problemas. Se você tem um coração aberto para a voz de Deus, conforme está ensinando aqui, e está fazendo bem, os anjos vão trabalhar a seu favor nesse problema, que tem esse nome aí que eu falei agora, ou outro nome. Pastor, o nome do meu problema é filho viciado. O nome do meu problema é que tem muita gente que mente para mim. Esse é o nome do meu problema, pastor. Mente. E a mentira, pastor, é uma faca que dói, fere. Eu sei. Como também a ingratidão. Sei perfeitamente. Eu entendo você e procuro me colocar no seu lugar. E Deus está nos dando o remédio, que é a sua palavra. Diga, eu recebo. E para terminar essa segunda parte, abra em Atos, capítulo 12, verso 5. E assim diz a palavra do Senhor, Atos 12, 5, falando do apóstolo Pedro, que recebeu livramento estando preso. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessantemente a Deus, ou ao anjo? A Deus. Por parte da igreja, a favor de quem? Dele. Olhe para mim. Isso serve muito para mostrar o poder que tem a oração intercessória. O que é a oração intercessória? A ação de orar por outras pessoas. A Deus para que os anjos ministrem. Quando estamos orando, intercedendo por alguém, a intercessão tem poder de trazer livramentos, como aconteceu aqui com Pedro. Tem o poder de trazer prosperidade, paz, saúde. Tem o poder de trazer cura. Continuando, olha só. Para remir o tempo, verso 7. Eis, porém, que sobreveio o quê? Um anjo. A igreja estava intercedendo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez e disse-lhe mais, põe a capa e segue, meu filho. Foi Deus que me mandou aqui para te proteger, para te livrar dessa situação. Eu vou te guardar. Amém. Então, quando você intercede, a ação de interceder a Deus também ativa o ministério angelical em favor da sua casa, em favor dos teus que não estão aqui. Eu declaro você com essa sabedoria, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar agora, com toda a fé em nosso coração, a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.
Vamos realizar essa oração. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Colocar em prática todas as palavras ensinadas nessa parte 2. O ministério dos anjos é bíblico. De acordo, que sou um abençoado, que sou um herdeiro de Deus, um filho amado, um filho escolhido, um filho abençoado. Eu oro nesse momento para que os anjos trabalhem a teu favor, para que haja cura, para que haja prosperidade, em nome de Jesus, para que haja resposta de cada oração que está sendo feita agora, meu Senhor. Há muitas pessoas que estão me ouvindo agora através da internet, através da programação de rádio, nesse momento, através do CD. Que cada oração que está sendo feita agora, Senhor, seja atendida. Que os teus anjos ministrem
em favor dessa mãe, Senhor, que ora junto comigo com lágrimas. Essa esposa que pede pelo seu marido, esse marido que pede pelos filhos, pela esposa, pelos seus da sua casa. Essa mãe, Senhor, que pede pela libertação do vício que está no filho, a libertação do egoísmo que está naquele coração, das palavras duras que machuca, que maltrata o coração desse pai, dessa mãe. Essa mãe nesse momento pede, Senhor, a Ti, o único Deus, o único Senhor que pode harmonizar, que pode trazer união, que faz cessar as brigas. Essa mãe pede pela transformação desse filho, por uma mudança no coração dele, em nome de Jesus, para que ele, Senhor, venha ceder para a voz do Teu Espírito, para a Tua palavra, como eu estou aqui hoje, porque ele também é Teu filho. Ter sede de Ti, Senhor, é o que eu declaro a minha família tendo, sede da Tua palavra. Que haja transformação na tua casa, que haja transformação no teu casamento, em nome do Senhor Jesus. Porque aquilo que você não pode modificar, Deus pode. Os céus, os anjos de Deus ministrando também na sua família. Fale o nome dessa pessoa e diga: Deus, ele, ela também precisa do teu socorro. Isso. Fale o nome do seu familiar. A igreja, a gente aprendeu lá em Atos 12:5. A igreja orava, intercedia em favor de Pedro. E Deus deu ordem aos seus anjos e ministrou ao seu favor. O mesmo vai acontecer aqui nesse lugar e na vida dos muitos e milhares que estão orando nesse momento juntamente comigo. Em um nome do Senhor Jesus. Isso, declare. Fale o nome dele, o nome dela. Ajuda ele, Senhor. Ajuda ele. Aonde quer que ele esteja agora. Aonde ele estiver. Essa mãe, esse pai, esse filho, esse neto, esse marido, essa esposa, aonde ele estiver, Senhor. Eu intercedo nesse momento em oração e peço, porque eu conheço, eu sei o que ele está passando, eu sei o que essa pessoa está enfrentando, Senhor. E eu peço também que o Senhor venha ajudar, socorrer essa pessoa, curar
prosperar, abrir portas. Eu recebo essa pessoa tomando posse do emprego que ela precisa, meu Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. E que assim seja. E que assim seja. Em o nome do Cristo ressuscitado. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana com ministração de anjos, colocados por Deus ao teu serviço, para te proteger, para te livrar. E assim eu recebo, Senhor, a tua igreja protegida, a tua igreja livrada, todos tendo um ótimo domingo e uma semana com ministração de anjos. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Declare para o seu irmão: recebo anjos te protegendo e te livrando em o nome de Jesus. Anjos te protegendo e te livrando em nome do Senhor Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.